Bom dia, povo lindo! Bora de cartinha? Bora de tarô? Tarô dos símbolos sagrados do inconsciente. Muitíssimo bom dia, eu sou Michele Dutra, sou terapeuta energética e sistêmica. E aqui no nosso canal a gente olha para nós, a gente se coloca em primeiro lugar, que a gente entendeu que se a gente está bem, se a gente está em equilíbrio, se a gente está fluindo, a gente pode sim dessa forma, ser contribuição verdadeira para o nosso externo. Não adianta a gente ser a salvadora do mundo, o salvador do mundo, super empata, que ajuda todo mundo e se esquece de nós. Então vamos nós trabalhar as crenças que limitam a gente, nossos padrões que a gente repete, que vem através do nosso sistema. Já faço um convite a vocês, vou deixar o link aqui na descrição, no primeiro comentário, do nosso grupo no WhatsApp. É um grupo fechado, por lá a gente troca, por lá a gente conversa, por lá eu coloco as promoções do mês, claro que falando sobre terapia. Então, já olha a descrição, já entra lá no grupo, tem que esperar um pouquinho para eu dar permissão, o grupo é fechado. E vem que a gente vai ter novidade esse mês aí, certo? Se você está disposto a mudar a sua vida, a mudar a sua percepção de vida, a sua visão sobre o que é realmente viver, viver em abundância, viver em prosperidade, então vem com a gente que a gente vai fazer uns movimentos muito legais esse mês, o próximo mês, no valor social, tá? Acessível para todo mundo, mas para quem está comprometido com o próprio crescimento, com a própria evolução, certo? Fora isso, não vai chegar mesmo e tá tudo bem, vamos viver mais do mesmo, porque essa é a minha escolha, tá certo? Então vamos embora ver o que as cartinhas trazem para nós hoje. A carta do arco-íris, o arco-íris que é a ponte entre o material e o espiritual. Dá para ver aí? A carta do arco-íris que é a ponte, que é o equilíbrio entre mental e emocional, vamos botar assim, né? Que a gente está falando sobre nós, aqui a gente fala sobre autoconhecimento. Então tem aquela história assim, ai meu Deus, eu quero tanto ganhar dinheiro, eu quero tanto fazer dinheiro, eu tenho projetos maravilhosos na minha cabeça, eu tenho certeza que ia dar certo, né? Que ia ajudar muita gente, mas não existe esse equilíbrio entre mental e emocional. E é por isso que as nossas vontades, desejos não se manifestam. Porque na nossa mente a gente cria, projeta, né? Tem a certeza, o projeto está todo redondinho lá. Mas na hora de fazer acontecer, de tomar a ação, de tomar as decisões, fazer as escolhas para isso realmente acontecer, o meu emocional não está de acordo, não está em equilíbrio. Por quê? Porque eu tenho crenças que me limitam inconscientemente, porque eu tenho padrões do meu clã, do meu sistema, que eu não me permito ultrapassar alguns limites, e tudo isso são movimentos inconscientes. Né? Então eu preciso saber onde eu não me conecto, me equilibro para realmente manifestar. Né? Não adianta eu ficar aí na lei da atração, porque antes da lei da atração existe a lei da vibração. Então o que eu vibro, o que eu sinto, meus sentimentos e emoções, eles formam a frequência do que eu vou receber de volta, do que eu vou ver no externo. Então, se não tiver um equilíbrio, se não tiver uma concordância, se eu tiver mentalmente, né, projetando tudo, tá tudo certinho, mas dentro de mim existem crenças que me limitam, padrões que me bloqueiam e movimentos inconscientes, não manifesto.
Não adianta a lei da atração sem os passos anteriores, certo? Então aqui está pedindo equilíbrio entre mental e emocional, entre ser e estar, entre espiritual e material, né? A gente entra aí num desequilíbrio e muitas vezes a gente não percebe porque são movimentos sutis, né? São movimentos do inconsciente, fazendo, muito bom, fazendo esse movimento, estou à disposição, vem para o grupo, vamos fazer os movimentos que vão acontecer aí mais na frente, que é justamente isso, a gente aprender a equilibrar mental e emocional para manifestar, certo? A gente tem colheita, a carta do mel. Nesse movimento consciente, entendendo que eu mesma muitas vezes impeço inconscientemente a manifestação dos meus desejos, das minhas querências, né? Eu mudo isso em mim, eu escolho mudar isso em mim, eu escolho sozinho, eu não consigo, beleza, vou buscar ajuda. Não tenho grana ainda para bancar uma mentoria individual. Vem para o grupo que a gente vai fazer exatamente isso mais na frente aí. Certo? Eu tenho colheita. A carta do mel fala de colheita, de fartura, de abundância, né? Que eu vou colher a partir desse meu movimento consciente, né? Eu já tenho a consciência de que eu tenho crenças que me limitam, só tem dinheiro quem passa por cima dos outros, quem se aproveita, né, dos outros, dinheiro é sujo. São crenças que elas ficam enraizadas e que muitas vezes a gente acha que não é nada, mas que fazem toda a diferença, porque travam a gente. Né? Da mesma forma, minha família não passou de um certo patamar. E quando eu chego nesse patamar, eu também não ultrapasso, por lealdade ao meu sistema. Nesse movimento, para finalizar, a gente busca autoconhecimento, ajuda, entra em equilíbrio entre razão e emoção. Tem uma colheita, o mel fala de colheita, mas também fala do meu esforço para colher, o meu esforço para plantar, para nutrir, né? Para dar vida a alguma coisa, mas em equilíbrio entre razão e emoção. Daí eu entro na frequência da manifestação. E aí a gente tem uma superação, porque qualquer bloqueio, qualquer padrão que me limite, qualquer limitação, por maior que eu acho que seja, se desfaz, eu consigo escalar essa montanha e lá no topo eu levanto, né, a estrela da vitória, a taça da vitória, porque eu fiz por mim. Porque eu entendi que se eu não tiver equilíbrio entre mental e emocional, eu não manifesto o que eu quero. Eu não vou viver a vida dos meus sonhos, né? Por falta de permissão, por falta de achar que eu não mereço, e são movimentos inconscientes, a gente não tem consciência disso. Eles simplesmente acontecem, eles tomam conta, tomam frente, porque são mecanismos de defesa. Né? Então eu preciso abrir esses portões, esses portais energéticos, emocionais, que me impedem de ultrapassar alguns limites. Faz sentido para vocês? E daí existe a superação no fundo do deck. Tá lindo, porque a gente tem a carta do ovo. A carta do ovo fala que tem um novo prontinho, mas é necessário algum tipo de transmutação. E sim, a gente está falando de inconsciente, de crenças que limitam, porque está esperando só esse movimento para esse novo, para esse ovo eclodir e o novo chegar na nossa mão. Mais uma carta falando de vitória, de libertação a partir deste movimento.
Então, se você acha que você está se esforçando, está mandando bem, nada está acontecendo, aqui